Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Fé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz por poder mais uma vez dirigir a palavra até você. Estávamos de férias no Brasil e recentemente chegamos a Portugal e retomamos as nossas atividades. Pois bem, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Marcas da Vida Cristã. Exposições sobre as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João. Hoje, na lição de número 10, o tema será a marca da esperança. Na medida em que o apóstolo João aplica as marcas do verdadeiro cristão, ele as faz colocando à prova em 3 esferas: moral, social e espiritual, de maneira que seja possível evidenciar os verdadeiros dos falsos crentes. Nesse trecho, João vai explicar detalhadamente a prova moral, tendo como base a esperança. A esperança proposta pelo apóstolo não é um mero sentimento positivo. Ele nos coloca diante da esperança purificadora. Sabemos através de uma das maiores revelações das Escrituras que Deus é o nosso Pai Celestial e que nós somos seus filhos. Desta forma, ser filho de Deus é o privilégio mais sublime da nossa salvação. Por isso, ser filho de Deus é a base da nossa fé e confiança em Deus e da nossa esperança da glória futura. Como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Espírito que em nós habita suscita a exclamação Abba, ou seja, Pai, em nosso coração e produz o desejo de sermos guiados pelo Espírito Santo. O alvo final de Deus ao nos tornar seus filhos é salvar-nos para sempre e nos conformar à imagem do seu Filho. Vamos ler a Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez poder estudar a tua palavra. Obrigado, ó Pai, por nos tornar filhos do Senhor e termos Cristo como sermos co-herdeiro com Cristo e termos a sublime esperança que um dia estaremos junto contigo, ó Pai. Abençoa no estudo dessa lição, abre o nosso entendimento, renova em nós a esperança. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. O comentário bíblico Beckham diz que o cumprimento glorioso da nossa filiação é a esperança abençoada do cristão. Essa esperança não pode ser nutrida por alguém cuja vida é vivida em pecado. Essa expectativa é a reflexão de uma vida de pureza, enquanto que, ao mesmo tempo, ela nos motiva a nos manter puros. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Nenhum homem pode manter-se puro pela sua própria vontade e esforço, mas ele pode continuamente andar na luz. E essa luz, a verdade revelada de Deus em Cristo, serve como um feixe purificador. A luz examinará o interior do homem e penetrará até alcançar sua consciência e vontade. João ousa afirmar que somos puros, como também ele é puro. Ele pode fazer essa afirmação ousada porque é Deus quem opera a purificação. É por causa dessa purificação que seremos semelhantes a ele. João faz a transposição do amor de Deus para a sua aplicação em nossas vidas.
a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você pode conferir isso no capítulo 3, verso 1. Através dessa afirmação acerca da filiação por adoção, o apóstolo torna evidente o amor de Deus por cada um de nós e a convicção da esperança que temos. A adoção era bem conhecida no Império Romano. A pessoa adotada perdia os direitos na antiga família e ganhava os direitos de um filho na nova família. O filho adotado tornava-se herdeiro de todos os bens de seu novo pai. Legalmente, a antiga vida do adotado ficava totalmente cancelada. As dívidas todas eram canceladas. O filho adotado era considerado uma nova pessoa. Aos olhos da lei, a pessoa adotada era literalmente filha do novo pai. Vamos ler a Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Observe que o versículo 1 diz que somos membros da família de Deus, ou seja, filhos de Deus. O versículo 2 diz que chegaremos a ser reflexo de Deus. A vida cristã é um processo que consiste em ser cada vez mais semelhantes a Cristo. Você pode conferir isso fazendo uma leitura em Romanos, capítulo 8, versículo 29, e você pode também ler 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, e Filipenses 3, 21. Ou seja, não só nós seremos transformados, estamos sendo transformados diariamente, mas nosso processo completo vai ser somente no dia em que tivermos cara a cara com o Senhor. Mas é importante saber que sem dúvida, essa é a nossa meta final. E isso, ou seja, sermos semelhantes a Ele, nos motiva e nos leva a vivermos uma vida de pureza, de santidade. Desta forma, uma vez que nos tornamos filhos adotivos de Deus, passamos a desfrutar dos benefícios da nova filiação e nos transformamos em cidadãos do reino de Deus. Por outro lado, isso nos converte em estrangeiros no mundo. Diante dessa verdade, cada cristão vive o paradoxo do já, mas ainda não. Isto é, recebemos a nova natureza em Cristo e somos cidadãos do reino de Deus. Porém, ainda não nos foi dado o corpo glorificado até que Cristo volte. Neste processo, somos moldados pelo Espírito Santo para que possamos ser segundo a imagem de Cristo. Você pode conferir isso lendo 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Esse paradoxo é justamente equilibrado pela esperança que temos. Graças ao amor de Deus, recebemos a salvação. E na volta de Jesus, passaremos pela glorificação, na qual estaremos em conformidade definitiva à imagem de Cristo. Como temos afirmado, João fala da esperança purificadora, a qual é o resultado direto da filiação. Todo cristão torna-se filho de Deus, reconhece o seu grande amor e por isso deseja agradar o Pai. Para isso, obedece a Ele e assim purifica-se. Viver na realidade da volta de Cristo faz diferença na conduta de cada cristão, já que prosseguimos sob o desejo de sermos semelhantes a Ele.
Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 3, verso 6. Portanto, se permanecermos junto dele e lhe formos obedientes, não pecaremos também. Mas aqueles que continuam a pecar devem entender isto. Eles pecam porque realmente nunca o conheceram, nem chegaram a ser dele. Purificar-se significa nos guardar moral e livres da corrupção do pecado. Deus também nos purifica, mas há algo que devemos fazer para permanecer moralmente idôneos. Veja o que escreveu o apóstolo Pedro: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Você pode conferir isso lendo 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Por isso, devemos entender que não existe esperança real sem que a purificação seja algo concreto. Não há possibilidade de negociação. João usa constantemente dois pontos distintos, trevas e luz, para destacar que a purificação é o desejo imediato na vida cristã. A verdadeira esperança conduz à purificação. Não podemos falar sobre esperança e salvação sem falar no abandono do pecado. Observe bem o caminho didático e construtivo utilizado pelo apóstolo. O verdadeiro cristão baseia sua vida na verdade, que é a Bíblia Sagrada, conforme visto na lição anterior. Permanece nela, desfruta de uma viva esperança e assim purifica-se, e o que resulta de maneira direta no abandono do pecado. Embora nenhum de nós esteja livre de pecar, fato que o próprio João afirmou na sua carta, não há aqui uma contradição, mas um detalhamento do que diferencia o verdadeiro do falso cristão. O pecado é um acidente no percurso e não uma prática habitual, uma vez que o verbo praticar no verso 4 transmite a ideia de alguém que tem ao pecado ou tem no pecado um hábito. Portanto, o pecado, que é a transgressão da lei, deve ser abandonado pelo cristão. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 3, verso 4 e verso 7 ao 10. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. O comentário da Bíblia Diário de Viver diz que há uma diferença entre cometer um pecado e permanecer em pecado. Até os crentes mais fiéis às vezes cometem pecado, mas não amam um pecado em particular e nem decidem cometê-lo. Quando alguém comete um pecado, se arrepende e confessa, e é perdoado. O autor usa o termo geral para pecado como amártia, no grego, que significa originalmente o que se erra o alvo. Quando aplicado a algo moral, a ideia é similar. Desvio do verdadeiro fim da vida. O termo significa tanto o ato de pecar como o resultado, ou seja, o pecado em si mesmo. O autor associa ao ato de pecar outro termo, anomia ou anômia,
que é ilegalidade, ou seja, desprezo da lei. Condição ou ação não simplesmente ilegal, como a etimologia indica, mas contrário à lei. Geralmente por implicação à lei mosaica. Desta forma, uma pessoa que peca e permanece em pecado e não sente preocupação pelo que faz e nunca confessa, veja bem, também nunca recebe perdão. Essa pessoa está contra Deus e a sua lei, sem importar, veja bem, quão religiosa diga ser. Porém, a marca da esperança gera no cristão o desejo de imitar a Cristo em sua justiça. Por isso, aqueles que praticam habitual e constantemente o pecado imitam Satanás. E não há esperança neles. João faz a distinção entre filhos de Deus e filhos do diabo, baseado na prática do pecado. Aqueles que vivem sob a prática contínua e habitual, sem o incômodo gerado pelo Espírito Santo e, por conseguinte, sem arrependimento, nunca poderão desfrutar da esperança da salvação, pois ainda estão marcados pelo pecado. Fomos libertados do pecado habitual, como o desejo dominante de nossas vidas. Ora, se Cristo veio para destruir as obras do pecado, é impossível segui-lo sem abandonar o pecado. Devemos destacar que não é o nosso discurso que nos faz filhos de Deus. Nossa filiação é provada pelos nossos atos. Os filhos de Deus vivem e praticam a justiça. Pecar, aqui está no verbo infinitivo. Isso significa que o cristão não pode viver deliberada e insistentemente na prática e no hábito do pecado. O pecado não é mais a atmosfera da sua vida. Por fim, o comentário da Bíblia Diário de Viver diz que precisamos ter em mente que todos temos aspectos em que a tentação é forte e temos hábitos difíceis de vencer. Não é mesmo? Pense. Essas debilidades dão a Satanás uma base, ou seja, abrem uma porta. Devemos disputar com os nossos aspectos vulneráveis para que isso não ocorra. Entretanto, esses versículos não estão dirigidos a nós, embora apresente parecesse que praticamos o pecado. João não se refere às pessoas cujas vitórias ainda são incompletas. Veja bem, a não ser as que praticam o pecado e procuram alguma forma de justificá-lo. Inúmeras pessoas no mundo vivem uma busca de uma esperança e nessa busca colocam sua alegria em prazeres efêmeros e temporários. A esperança do cristão não é um sentimento positivista ou vazio. Ela está fundamentada na verdade, no amor, na santidade, na justiça e na purificação. Nossa esperança está no Deus da nossa salvação. Sendo assim, vivemos os princípios do reino, certo de que o Senhor é a garantia da nossa firme esperança, a qual não nos decepcionará. Para o evangelista João, Jesus não só se manifestou, como também é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode conferir isso no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Por ter levado uma vida perfeita e haver-se imolado, ou seja, sido sacrificado por nossos pecados, podemos ser completamente perdoados. Para pensar e agir, como você encara a esperança da vida cristã, faz toda a diferença. Portanto, o que a esperança tem produzido de maneira prática na sua vida? Você consegue perceber e sentir o amor de Deus por você, de maneira que isso lhe sirva de estímulo para purificar-se? Com relação aos chamados pecados de estimação, existem em sua vida ainda alguns os quais precisam ser abandonados?
eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 10 e o tema foi a marca da esperança. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que acompanham, assistem o canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um like, faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião. E não esqueça de acionar também o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. E você pode ainda ouvir esta lição acessando o podcast de sua preferência. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.